autoridade máxima na igreja. Ele não pode ser idolatrado, endeusado, não. Mas ele é uma autoridade máxima, onde a Bíblia faz menção do presbítero dizendo que a igreja tem que obedecer, tem que se submeter a esse presbítero cujo dom de pastorear está sobre ele. A igreja tem que obedecer, tem que se submeter a esse presbítero cujo dom de ensinar, o mestrado está sobre ele. E assim vai mostrando a Escritura acerca do presbítero. Então, esse presbítero, tem alguém doente? Chama o diácono. Não. O diácono não foi convocado para essas coisas. À luz da Bíblia, o diácono foi convocado para quê? Para a distribuição de alimentos. Só pegar Atos 6, do 3 ou 4, até o 5, se você quiser ler os 3 versículos. Está lá. Escolha dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, e vai mostrando as qualidades do diácono, apenas para servir as mesas, distribuir alimento entre judeus convertidos e gentil convertido. Era a missão do diácono lá no início. O diácono fazia parte do culto da igreja. O culto da igreja era só o sacerdote, isso é, os presbíteros, que a Bíblia chama de apóstolo, e assim por diante. Então, o diácono trabalhava na nave do templo, não trabalhava na cabeceira do templo, ou não ficaria na cabeceira da mesa. Não. A missão do diácono era embaixo. Você pega Atos Apóstolos 6, o capítulo e versículo 4, disse Pedro, nós perseveramos, nós quem? Nós apóstolos, nós presbíteros, perseveremos na oração e no ministério da palavra. Então, a palavra é com eles, com esses homens. Eles estavam na missão, foi escolhido para isto. Estavam lá. E o diácono estava. É óbvio que você vai ver diácono como Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo. Você vai ver Estevão pregando, calando fariseus, mas não era no altar, era na rua, era lá no meio das pessoas. Porque a missão deles era cuidar dessa coisa que eu falei para os irmãos, mas isso não impedia também deles pregarem, e assim por diante. Só que nos dias atuais, irmãos, a coisa mudou. Mudou por quê? Porque os valores foram invertidos. Eu não vou consagrar esse irmão, não vou consagrar essa irmã, aliás, essa pessoa, não vou consagrar essa pessoa, porque alguém já fica pensando assim, eu vou levantar ele e amanhã ele vai pisar em cima de mim. Essa é a visão dos dias atuais. Então você vai ver o que nas religiões? Pessoas, você vai ver o que? 30 presbíteros e apenas um pastor. Por que tem 30 presbíteros e só tem um pastor? Porque eles não entenderam, não compreenderam, não entenderam nada, absolutamente nada. Levantam 30, que é o senhor? Eu sou presbítero. O senhor é presbítero? E o senhor? Também sou presbítero. E o senhor? Presbítero. Você vê numa igreja com os presbíteros, 20 presbíteros numa igreja, assumindo o altar da igreja, 20 presbíteros. Presbítero, que não, muitos, na maioria deles, não tem prazer pela leitura da Bíblia, não tem prazer pelo Evangelho. O presbítero diz a Bíblia que ele tem que ser poderoso. Ele está na missão para calar os contradizentes, as pessoas que estão contrárias ao Evangelho. O presbítero está no dever para calar esse povo, fazer eles engolir. Se olha para os presbíteros atuais, das chamadas religião, da massa religiosa, interroga os presbíteros sobre Deus. Eles não sabem te dizer quem é Deus. Eles não sabem dizer para você quem é Deus. É lamentoso. Presbítero da época atual, das religiões, que assumem os altares e tudo que eles conseguem dizer é o que eles plantaram durante o dia no roçado. Hoje eu plantei uma terça de milho no meu roçado. E passo o sermão todinho falando de uma terça de milho que ele plantou e assim vai. Olhando para as Escrituras, o presbítero tem que ser poderoso nas Escrituras.
ao ponto de calar os contradizentes. O presbítero. Por isso que Paulo diz, quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja. É uma obra, eu confesso para os irmãos, uma obra gloriosa. É uma obra gloriosa que muitos têm até o desejo. Ser um presbítero é uma coisa gloriosa. Eu confesso para os irmãos que eu nunca derramei uma lágrima para ser presbítero. Eu chorei muito para ser padre, vocês sabem, não vou entrar nesse método, aí eu vou perder tempo. Mas para ser um presbítero eu nunca derramei uma lágrima. Então o presbítero é a autoridade máxima e numa cidade, no máximo numa cidade, 2 presbíteros, o máximo numa cidade, 3 presbíteros, o máximo em uma cidade. Para vocês verem aí o quanto o presbítero é algo na escritura assim forte. Não sei se vocês já se aprofundaram sobre essa questão do presbítero. É forte. Se você estudar sobre o presbítero, irmão, é forte. Forte. É tão forte que o que eu vou te apresentar agora é arrepiante que eu vou te apresentar agora. Nós temos o presbítero e nós temos Satanás. Paulo pega os dois e coloca juntos assim, ó. O Satanás e o presbítero. Aqui está o presbítero, aqui está o Satanás. O Satanás é aqui, ó. Paulo faz isso. 1 Timóteo 3, versículo 6. O presbítero neófito, ele cai na mesma condenação de Satanás. Por quê? Quem era Satanás? Você sabe quem era Satanás? Satanás não era Satanás. Satanás quer dizer adversário. Ele não era adversário. Quando você pega Ezequiel 32, versículo 9 e 10, você vai se deparar com os ramos do bosque. O que é os ramos do bosque? Será meio ramo de uma árvore? Os ramos do bosque está falando de anjos menores. Tiveram inveja dele. Dele quem? Dele quem? Do querubim. Os anjos agora com inveja do querubim. Aí você vai para Ezequiel 28 é o capítulo, versículo 14. Tu eras querubim ungido. Quem era esse que era querubim ungido? O Satanás. Ele era um querubim. Ele fazia parte. O que é um querubim, pastor? O que quer dizer essa palavra querubim? Querubim quer dizer guardião. Querubim quer dizer porta. Querubim quer dizer protetor. Então aqui nós temos o quê? Um pastor. Aquele que apacenta. Então aquele querubim, a sua missão era cuidar daqueles anjos. Daqueles anjos, daquela congregação, que passou a ter inveja dele. Quando você pega Isaías 14 é o capítulo, e você estuda comigo do 12 até o versículo 14. Fala da estrela da alva, estrela da manhã, porque caíste. E vai mostrando a terça, os anjos ali e tal. Quando você vai para o Apocalipse 12 é o capítulo, você estuda o 3 e o versículo 4, e dá um pulo para o versículo 7, você vai ver agora a terça parte dos anjos com Satanás, com o querubim. Ó, terça, exatamente o rebanho que estava na responsabilidade dele. Quando é que um presbítero cai na condenação do diabo? Quando ele se rebelia e leva a igreja com ele. Nós temos um presbítero no Ministério Rai, que quando ele se rebeliou-se, que saiu do Ministério Rai, eu estava orando isso 3 dias antes de acontecer. 3 dias antes de acontecer. Eu estava em oração com poucas pessoas. Estava minha esposa, estava o dirigente da igreja, estava a esposa do dirigente e estava um diácono. Nós 5 estávamos orando, quando de repente eu vi uma visão. Deus abriu a minha visão e eu estava de cabeça baixa orando, mas eu vi o céu aqui para cima. O céu todo amarelo. Irmão, mas era todo amarelo, aquela nuvem amarela, tomando o céu todo. De repente, no meio daquela nuvem, vai se descortinando e vai formando uma serra. E eu vejo uma serra. E aquela serra vai se tornando nítida. E eu vi um homem subindo no meio da serra, subindo. E eu aqui na visão procurando saber quem era aquele homem que ia subir naquela serra. E eu olhando, de repente eu percebi que aquele homem que ia subir naquela serra era eu. Eu estava orando aqui me vendo lá. Subindo. E quando chegou lá em cima, aquele homem vê o outro lado, do abismo para o outro lado, e ele vê a situação das pessoas que são jogados lá.
Deus me levou lá para me mostrar. E quando eu estava lá, Deus falou comigo e disse assim. Deus falou para mim e disse assim: para o inferno vão os rebeldes e aqueles que o seguem. Quando foi concluída aquela visão que todo mundo levantou ali, as pessoas levantaram, tal, o povo teve o hábito de me perguntar o que eu vi, e eu contei exatamente o que eu vi. Contei exatamente o que eu vi. Tudo bem, no outro dia, a minha esposa veio para a Serra, e de lá eu fui para a Lagoa das Mercedes, lá para Pastor Silas. Eu fui lá para Pastor Silas. Quando eu estava lá no Pastor Silas, chegou a esposa de um pastor da igreja Onrai, e disse assim: pastor Léo, o senhor sabe o que está acontecendo? Aí eu olhei para ele assim: eu sei. Eu brinquei, né? Eu sei. Aí ele disse assim: pois o que é? O que está acontecendo? Eu disse: rebelião no ministério, e aquele que me mostrou disse que vai para o inferno os rebeldes e aqueles que o seguem. Ela me botou uma hora. Eu vi medo nela e ela botou a mão na boca assim: meu Deus, o senhor realmente mostrou. Eu disse: mostrou, garoto. Eu vi. Aí contou quem era. E o senhor tinha sido rebeliado. Então esse cara andava de casa em casa procurando os irmãos da igreja para levar tudo com ele. Conseguiu levar alguns. Mas eu nunca me esqueci daquilo. Então, eu contei isso aqui porque cabe dentro dessa mensagem sobre o poder do presbitério e os perigos. Então, o neófito cai na condenação do diabo. O que é o neófito? O neófito é uma pessoa com pouco entendimento. O que é o neófito? O neófito é uma pessoa sem conhecimento. Então, o presbítero ele tem que ter conhecimento. Vou falar agora sobre as dificuldades que vêm para o presbítero, elas são das piores. Você pode dizer assim: pastor, eu passo por muita luta no ministério. Você já parou um pouquinho para pensar no pastor da igreja? No presbítero da igreja? Porque quando você está chorando, o presbítero chega, o pastor chega para te consolar. Mas a minha pergunta é: quem é que vai consolar esse presbítero? Quem é que consola ele? Você está sofrendo, o presbítero chega com uma mensagem e te consola. Traz a mensagem para você e você sai consolado. Oh, Deus falou comigo através do pastor da igreja, do presbítero da igreja. Deus falou comigo. Mas a minha pergunta é: quando o presbítero está sofrendo, na guerra, na luta, sozinho, lá, quem é o consolador dele? Quem vai? Parece muitas pessoas me dizem assim: ele era. Esse cara tinha uma mensagem, tem mais. Parece os críticos para criticar, para tentar enterrar aquela pessoa. Você não tem ideia o quanto um pastor sofre. É claro que eu não estou falando isso aqui para colocar em você desistência. O que você é o que Deus lhe fez ser. E o que o Senhor nos fez ser é o que somos e acabou-se. Né? Você não tem ideia o que passa um homem de Deus. Você não tem ideia. Por exemplo, eu vou te apresentar algumas partes da Bíblia para você entender o que é um presbítero. Quando você olha as 7 igrejas da Ásia, a voz do Senhor está direcionada ao presbítero. Tenho contra ti, por exemplo, 2 do Apocalipse, versículo 20. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Jesus está falando com quem? Um presbítero, chamado de anjo da igreja. O que é anjo, pastor?